Orientação do ROCAM, Reverendo Dorival Santos Silva. Boa tarde a todos. Quase noite, né? Escuro, vai cair o mundo. Antes de começar, só queria dar algumas notícias. Desde o mês passado, o nosso ministro de Angola, ministro Capitão Lutonda, está em viagem missionária. Ficou uns dias no Benin. Hoje está no Congo-Brazzaville e depois ele vai para o Congo Democrático. Lá no Benin foram otorgados mais de 20 pessoas e também houve uma cerimônia de casamento, o primeiro casamento feito na África, casamento messiânico, que eles nunca tinham visto. E nessa mesma cerimônia foram otorgados 2 ministros, que é o casal que casou. Então foi uma cerimônia muito bonita e inédita lá. Até para o ministro Capitão, que eu nunca tinha feito uma cerimônia dessa. Hoje, não sei se é hoje ou se é amanhã, ele vai estar otorgando no Congo-Brazzaville um novo ministro, né? Uma difusão que começou com uma pessoa que ligou para cá, mandou mensagem para mim, só falando francês, pedindo socorro. Fiz a ponte com o ministro Capitão e essa pessoa, nós descobrimos depois que era pioneira da igreja messiânica lá no Congo-Brazzaville, e agora temos não só esse local, mas tem mais pontos de luz lá, e hoje ou amanhã vai ser otorgado esse novo ministro. Já no Congo Democrático já tem mais igrejas, mais ministros, né? E com essas outorgas novas agora, nós estamos rompendo fronteiras. Então, outros países estão chegando, né? Tem gente da Costa do Marfim, na Nigéria, Gana, países fronteiriços. Então, algo está acontecendo e isso é muito rico para nós, nesse sentido de levar essa luz à salvação a todos os povos. O Capitão Lutonda também, eu mandei para ele 400 fotos do Meixo Sama, que estão sendo entregues, e essas fotos não são pagas. É gratidão nossa. Todo ano, nós fizemos ano passado 1000 fotos, foram entregues 1000 fotos, e esse ano fizemos mais 1000 fotos. Eu comprei uma impressora, compramos papel, impresso tudo aqui, consagrados no altar, para que as pessoas recebam o Meixo Sama e possam orar sem apego. Claro, muitas pessoas quiseram fazer donativo, mas nós não cobramos nada. Ah, mas não tem que valorizar? Eu valorizei. Eu valorizei. Nós valorizamos. Porque o trabalho que dá, comprar as coisas, não, você acha que não tem valor isso? Né? Eu tenho certeza que cada pessoa que recebeu essa foto vai ter milagre. Como já estou recebendo os relatos disso. Também estive em viagem missionária em Lusiânia e Brasília, onde fiquei acho que uma semana lá. Participei de vários encontros ultra-religiosos, vamos dizer assim. Conheci vários locais, várias pessoas diferentes, e cada vez mais eu vejo o respeito que as pessoas têm de outras religiões pela arte do Jorei. E o que eu falei para todo mundo lá, nós temos que dar as mãos, estender as mãos. Não importa se é messiânico, se é espírita, se é kardecista, se é bandista, se é candomblessista, se é budista, não importa. Todos estão chegando e nós estamos abraçando. Né? Também, o culto de finados será no dia 2 de novembro, às 11 horas da manhã. Os folhetos, formulários já estão aqui. Quem quiser trazer, levar para poder preencher com calma, pode ir trazendo. Esses formulários ficam 1 ano no altar, no Soreixo. No dia 1º, nós vamos tirar os formulários que estão ali para serem queimados e preparando para que, depois do dia 2, os novos formulários cheguem. E ali está lotado, que nem cabe na caixinha, está até explodindo lá, porque o pessoal da África manda também as cópias, é muita gente que manda. Né? Então, o nosso modo de dedicar com antepassados é de total gratidão e liberdade. Não existe nada opressor em cima do antepassado. Eu dei uma aula essa semana falando sobre isso. As pessoas cultuam o antepassado por medo. Medo de castigo, medo que a vida não vai para frente, a vida está ferrada, é como é antepassado, isso aí é ladainha, isso é mentira. Isso é conversa para poder tirar dinheiro dos membros, para poder eles, com remorso, fazerem gratidão. Aliás, colocarem dinheiro no envelope, porque isso não é gratidão. Isso aí é querer comprar a sua liberdade, a sua libertação. É o que existia na Idade Média, que a gente chama de indulgência. Né?
Eu cometo pecado que são condenados, aí eu vou na igreja, opa, estamos aqui, um trocadinho aqui, para me perdoar. Tô perdoado? Está perdoado, filho. Aí eu volto de novo a fazer as coisas. Então, antepassado tem que ser respeitado. Nós também somos antepassados, então eu transferi culpas da minha vida hoje para antepassado, a culpa é minha, meu brother. Eu também sou antepassado, né? Então, para quem não lê Ensinamento Meixo Sama, aprofunde um pouco mais e você não vai achar nada que ele diga que a culpa da nossa vida hoje ser feliz ou infeliz, vamos dizer assim, é de antepassado. Então, isso tem que mudar, isso tem que parar. Isso é uma exploração da boa-fé das pessoas. Né? Aqui no Brasil tem muito, mas na África é muito mais. E eu falei para os africanos esses dias, vocês são filhos de guerreiros, descendentes de guerreiros, vocês não podem ser covardes perante a sua ancestralidade. Você acha que eles não estão bravos pra caramba com vocês pela sua covardia em vida? De ser explorados, ludibriados? Vocês são colonos, vocês hoje agem como escravos para os colonos espirituais, colonizadores espirituais. Nós, como os messiânicos, chegamos em alguns países, nós fomos colonizadores espirituais, vamos dizer assim, mas nada nos dá o direito de explorar essas pessoas. É agir como os colonos antigos agiam para roubar o ouro, os diamantes, as riquezas que eles tinham. Então, jamais, em momento algum, isso pode ser feito. Né? A tradição africana precisa ser respeitada. E hoje em dia, ela é totalmente abusada por interesses materiais. Agradecemos a Deus de Meixo Sama pela permissão de servir na obra divina. Agradecemos o mês que findou e esse que se inicia, sempre abençoados por sua grandiosa luz, e de juntamente com os senhores e os nossos ancestrais antepassados, celebrar esse dia tão significativo. No salmo de hoje, de gratidão, Meixo Sama diz: quando penso na felicidade de ter sido salvo, quero dedicar-me de corpo e alma à divina obra. Sou pequeno como um grão de areia, mas, por favor, receba esse sincero preito que ofereço de coração. Mirou como Mikami, embora sendo eu tão fraco, permita que eu me dedique à obra divina. E complementando o ensinamento, sentimento de que deve salvar o maior número de pessoas. No início, Meixo Sama diz: quando penso na felicidade de ter sido salvo, quero dedicar-me de corpo e alma à divina obra. O que nos vem à mente? O que nos vem à cabeça essa frase? Como retribuir a graça que nos fez renascer? Como retribuir a graça de poder servir a obra divina sem medos e sem bloqueios? Nossa maior missão hoje é, como o título do ensinamento, precisamos fazer esforço máximo de buscar a salvação do maior número de pessoas. Muitas vezes nos bloqueamos pelo medo. Medo do que vão falar, medo de fracassar, medo de ser apenas fogo de palha. No material Projeto Pioneiros, tem uma explicação sobre essa nossa missão com relação ao que o Meixo Sama ensina. Diz assim: precisamos cultivar uma fé capaz de suportar qualquer sofrimento. Incumbido da grandiosa missão de corrigir este mundo desordenado e construir o paraíso na Terra, em face do grande período de transição da era da noite para a era do dia, no mundo espiritual, Meixo Sama, almejando ardentemente salvar a humanidade, fundou a igreja em 1º de janeiro de 1935. Desde o seu nascimento, Meixo Sama sofreu todo tipo de doenças, dificuldades financeiras, censuras, pressões, ataques, etc. Porém, mesmo diante de sofrimentos insuportáveis ao ser humano, ele veio ansiando pela felicidade perene da humanidade. Em sua fervorosa paixão por salvar o mundo, e ao concluir a base da construção do paraíso terrestre e da salvação humana, retornou ao mundo espiritual. Graças à vinda de Meixo Sama a este mundo, podemos viver nosso dia a dia com gratidão. Atualmente, no reino divino, com o poder de salvação que aumenta a cada dia, ele nos orienta e protege, como todos os senhores podem testemunhar através de vividas emoções diárias. Diariamente eu ministro de orei online. E as pessoas muitas vezes relatam que sentem um calor fora do comum, começam a suar, sentem um bem-estar enorme. Isso é a prática diária do Jorei. E muitas pessoas que dedicam também no Jorei online sentem e recebem os mesmos feedback, vamos dizer assim. Nós, quando fala que eu, sou pequeno como um grão de areia, mas aceito esse sincero preito de gratidão, é quando você faz o seu donativo, por exemplo. As pessoas pensam que fazer gratidão é encher o envelope. Quem tem condição e tem gratidão para isso, é normal. Mas quem não tem, fica com vergonha. Quantas vezes eu já peguei pessoas aqui, eu falei, vamos ali. Pegava o quê? Grãos de arroz.
colocava no envelope com a pessoa, vamos no altar fazer oração. Mas, reverendo, isso é grão de arroz. Não, senhor. Quem disse que você quer grão de arroz? Isso aqui é a sua gratidão. Se você achar que é grão de arroz, é grão de arroz. E quantas pessoas, depois que fizemos isso, tiveram graças, depois que fizeram realmente um donativo? Então, assim, nós somos muito escravos do que nós vemos. E não conseguimos prestar atenção no sentir, sem ver. Né? Quantas pessoas hoje estão nos acompanhando, estão presentes, estão tudo mais? Nós não temos noção disso. Né? Eu tive relatos lá em Lusiânia, fora do comum, relatos espirituais. Então, assim, tem coisas que estão prestes a acontecer que a gente não tem noção do que vai, do que é, da dimensão do que é. Eu também não fico preso a isso, senão vai gerar o que em mim? Apego. Então, o que eu tenho que fazer? Dia a dia, fazer o meu esforço máximo. E para usar o pessoal da África, esforço máximo não é tirar tudo que você tem e doar tudo, não. Esforço máximo é você fazer o além do que você faz. É um pouco a mais do que você faz. Mesmo cansado, não, vou fazer mais um esforço para valer a pena. Então, é isso que nós temos que fazer. É nos preparar, nos qualificar. Se eu sei que vai acontecer um grande milagre, eu tenho que estar pronto para recebê-lo. A mesma coisa, se você está numa seca fora do comum. Aí Deus fala, prepara o terreno que vai chover. Aí você fala, pô, nesse sol pra caramba, vou arar a terra para quê? Deixa chover primeiro. Ou seja, você não tem fé. Aí se você vai arar a terra num sol, você é louco, cara, não vai chover nunca, está arando a terra por quê? Porque Deus falou que vai chover. Isso é fé. E você vai e ara a terra, e prepara a terra, aí chove. Você está pronto para semear, enquanto os outros vão começar a arar a terra. Então, quando Deus fala conosco através de sinais, prestem atenção. E sigam o que é falado, porque alguma coisa vai acontecer. O essencial é cada um de nós ter consciência de sua responsabilidade como elemento necessário na divina obra, para Meixo Sama concretizar sua ardente meta. Convém que cada um de nós confronte mais uma vez com os ensinamentos a forma como está executando as atividades de salvação do homem e do mundo para nos levantarmos com renovado vigor. Nós, os fiéis, é óbvio, e todos os homens do mundo, precisamos unir nossos sentimentos e com firme decisão de estarmos sempre de acordo com a vontade de Meixo Sama, prometer, novamente, nesse alegre dia, um esforço maior em ajudar-nos mutuamente, aprendendo uns com os outros. Que cada qual em sua posição, tornando-se núcleo desse esforço, firme-se com presteza nessa entrega ao servir. Por favor, de coração, desejamos que não se acomodem nas grandiosas bênçãos diárias e que todos nós, através das missões salvadoras do homem e do mundo, recebidas de nosso fundador Meixo Sama, unamo-nos nesse empenho, tendo o dia de hoje como ponto de partida. Para a salvação da humanidade, que é o protótipo que é o propósito do Supremo Deus, devem ser corrigidos os pontos negativos que o homem faz surgir na obra divina. E para isso ocorrerá um processo de purificação, tanto na fé do indivíduo quanto na organização. Sobretudo a não messiânicos, na ocasião do recebimento da luz divina, é concedida pelo Deus Supremo uma missão adequada a cada um de nós. Quando cada um de nós aqui recebeu o Ricari lá atrás, se é mesmo novo, se é mesmo velho, não importa. O que sentiu? O que imaginava que ia acontecer? Né, dona Áurea? A senhora que é a veterana aqui dos membros. Né? Há 50 anos atrás, o que imaginou que ia acontecer com a Igreja Copa Divina? Né? Eu lembro quando eu recebi o Ricari, na Vila Mariana, foram 350 e poucas pessoas. Desses 300 e poucas pessoas, se bobear, só tem eu de ativo. Verdade. Né? Na Igreja de São Caetano, na época, foi muita gente outorgado. Poucos ficaram. Mas assim, será que eu imaginava que 40 anos depois eu estaria aqui num púlpito dando uma palestra? Que eu seria um ministro, que eu seria reverendo? Nunca imaginei. Quando eu conheci a igreja, eu fui num culto com o meu amigo Rogério Crisóstomo da Silva, que me encaminhou para a igreja, me levou num culto lá na sede, uma chuva descomunal. Uma chuva e lotado aquilo lá. Aí falou assim, nossa, quem vai dar palestra hoje é o presidente Watanabe, você vai gostar dele. E eu nunca esqueci aquele dia. Nunca esqueci. Então assim começou-se uma jornada.
Então, as pessoas se menosprezam muito quando recebem o Ricari, ou pensam que é só uma medalhinha. Não é uma medalhinha, não, cara. Ela pode salvar uma vida. E quem salva uma vida, salva a humanidade. Então, ninguém sabe, quem está aqui, ninguém sabe o amanhã. O Ministro Sandro imaginou que eu seria ministra quando chegou aqui pela primeira vez? Só fritava, como é que chama? Fogaça. Só fazia ela só fazia pastel e fogaça. Veio para cá, de repente está aqui em cima no altar, né? O Ricardo já estava mais tempo, desde pivete. Né? Mas também não imaginava. Ela é só um estudante que trazia os caboclos doidos na igreja, né? Eram os alunos e às vezes trazia os mendigos para a igreja. Chegava lá com os caboclos, eu estava recebendo jorei aqui, estava lá. Chegava na nave, estava o Ricardo ministrando jorei nos caboclinhos lá. Mas veja, alguém questionou alguma vez? Nunca. Por quê? Porque nossa missão é o quê? Salvar, ué. Quantos já entraram aqui dentro? Quantos já entraram aqui dentro? Porque eu não sei, pode ser mendigo, mas eu não sei a história dele. Eu não sei o que ele passou. Eu já contei a história aqui do seu Cícero, que veio aqui uma vez. Que dormia aqui na marquise do Banco do Brasil. Veio aqui, perguntei se queria alguma coisa. Não quero nada. Quer uma oração? Recebeu. Ele contou a história dele. Ele tinha casa, tinha família, mas se separou da esposa. E deixou a casa com a esposa e com as 2 filhas. Acabou perdendo o emprego, não tinha onde ficar. Dormia na marquise do Banco do Brasil. Mas eu acordava todo dia cedinho para tomar banho num estacionamento, se lavar, para colocar roupa limpa para procurar emprego. Porque falou assim, ninguém vai dar emprego para mim de roupa suja e fedendo. Eu falei, seu Cícero, vamos ali tomar um cafezinho, comer um negocinho, vou fazer oração com o senhor. E o senhor vai voltar aqui para me dizer que o senhor arrumou um emprego. E ele voltou aqui dias depois para dizer, eu consegui um trabalho. Então, quando nós falamos que esse altar, como o Ricardo falou, aqui gera milagre, eu tenho plena convicção do que nós falamos, porque acontecem coisas aqui que como é que fala? A razão humana não sabe explicar, né? E o que ele falou, de avisar do poder dessa imagem, isso não fomos nós que falamos, não. Isso foi um sonho de uma pessoa que é da família pioneira da igreja, né? Japoneses, que em sonho vinha e falava. Todas as orações passam por esse altar. Só que tem mais coisas, né? Tem muito mais coisa. É muito profundo, é um sonho muito profundo. Então, eu tenho certeza. Por quê? Tem que passar por aqui, vamos dizer assim. Por uma coisinha muito simples, chamada Makoto. Se nós não tivermos sinceridade no nosso servir, meu amigo, você pode fazer o diabo a 4 aqui, não vai acontecer nada. Porque nós não vivemos de aparência. Nós vivemos daquilo que nós somos. Não adianta eu querer enganar as pessoas, sendo que Deus está atrás de mim e está me vendo. Ele vê minha alma. Ele vê minha alma. Posso estar com a roupa limpinha, tudo arrumadinho, mas se minha alma estiver suja e podre, ele sabe. Então, muitas pessoas hoje estão lascadas, meu. Porque a lei divina se fará ser cumprida. Quem deve paga, quem merece recebe. Né? E cada pessoa, discernindo a sua posição e o seu tempo, ao cumprir essa missão, estará em harmonia com a vontade divina. Tem um texto bíblico no Evangelho de Mateus que diz assim, e eu separei alguns versículos para exemplificar isso aqui. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamam de Beelzebu, quanto mais seus familiares. Não tenhas medo, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está no céu. Não tenhas medo, pois estou contigo para defender-te. Quando acontece de nos deixarmos dominar pelo medo, acabamos por nos tornar escravos,
como se algo nos amarrasse. Experimentamos então o medo que nos impede de dar os passos, e muitas vezes, por causa disso, não crescemos. Por exemplo, o medo de perdermos a imagem que os outros têm de nós. O que será que vão pensar? E por causa da aparência, deixamos de ajudar um pobre, de socorrer algum necessitado, de demonstrar espontaneidade no momento de oração, etc. Por causa da aparência, podemos deixar de fazer muita coisa que Deus quer que façamos. A melhor imagem para descrever o medo é de uma flor murcha. Uma pessoa dominada pelo medo é uma pessoa murcha como a pétala de uma flor, triste. Por mais que se esforce, ela não consegue demonstrar aquele ar de felicidade de uma flor que busca a luz do sol para se aquecer, e por isso abre-se toda. Uma pessoa dominada pelo medo fecha-se em si, achando que assim fica protegida. Medo. Eu sou de uma época que nós temos seminário de jovens e nós fazíamos difusão externa. Acho que o do Jair também é dessa época. A gente tem que se bater de porta em porta, meu. Oferecendo, chorei. Eu fiz parte de uma época que eu tenho um ministro, o bispo Valdemar, que é lá da tua área. Valdemar. Pergunta para ele, do grupo dos 10. Eu queria matar ele. Todo domingo, ele criou um grupo de 10 jovens. Nós tínhamos que estar lá 11 horas da manhã. Para ter aula com ele até meio-dia. E de meio-dia a 1, porta em porta, oferecendo jorei. E naquela época não tinha jornalzinho, não tinha florzinha, era na lata. Imagina, domingo de manhã, na hora do almoço, você oferecer jorei para as pessoas? Cara, eu morria de vergonha, cara. Eu morria de juro, não era nem medo, era vergonha. Só que com o tempo, você vai ficando meio lazarento com o negócio, né? Vai ficando meio cascudo. Eu cheguei a almoçar nas casas. Eu cheguei a almoçar com as pessoas. Porque eu perdi a vergonha, eu perdi o medo. Posso fazer oração? Não, essa hora não é rapidinho, bora lá, é coisa boa. Vai se fazer bem. Ah, tá bom. Aí lá. E não era tempão, em pé mesmo, 5 minutinhos. E assim foi, e assim foi. O tempo foi quebrando essas barreiras em mim. E isso foi muito importante na minha vida pessoal, minha vida profissional também. Eu comecei a enfrentar os meus medos que eu jamais imaginei, porque os meus medos são meus. Todo mundo aqui tem seus medos pessoais, mas ninguém sabe, e ninguém pode saber. Eu fui líder de jovens e eu morria de medo de sair, de liderar o povo. Como é que eu vou liderar o povo se eu sou medroso, se eu sou tímido? Aí chegava, não, bora lá, vamos fazer. Mas eu tenho vergonha. Vamos embora, tá comigo, porra. Eu sou o responsável, vamos embora, vamos me seguir. E ninguém sabia que eu estava lá tremendo por dentro. Mas eles me respeitavam por causa disso. Porque em tudo eu estava à frente. Então eu perdi meus medos assim. Isso, falando assim. E quando eu tive que falar, por exemplo, para uma plateia de pessoas só espíritas, 700 pessoas lá no Rio de Janeiro, por exemplo, para falar. Ou lá no lugar que nós somos aqui, no Embu, que tinha rabino, tinha sheik muçulmano, padre, pastor, espírita, psicólogo, um monte de coisa e tal. E como marcou um horário, eu fui o primeiro a chegar, nós somos pontuais. Eu me lasquei para ser o primeiro, porque eu fui o primeiro a falar em tudo. Então, a pergunta era, no X eu tinha que falar 5 minutos, então vinham todos os outros. Então, assim, esses medos eu tive que falar, cara, eu vou ter que enfrentar. Tem que falar em público. Meu Deus, eu nunca imaginei. Eu trabalhava em banco, eu vendia seguro de vida, eu vendia cartão de crédito, eu vendia padedel. Fui fazer um curso de oratória. Aí é filmado, né? E eu dominava todos os produtos que eu vendia. Aí quando começou a filmar, eu fui falar, cadê? Quem disse que saía? Eu travei, cara, na frente da câmera, não sabia nada. Eu falei, você vai falar? Falar o quê? Não sei nem como falar. Então, assim, muitas vezes a gente se inibe com uma câmera, se inibe com uma pessoa, 2 pessoas. Esses medos são nossos. Mas ninguém sabe que você tem medo. E você não pode falar para ninguém. Nós temos a mania besta. Não vou falar não, que eu tenho vergonha. Para, cara. Está dando um alimento para o mal, ué. Pode estar tremendo, suando aqui na bica de chaleira, batendo tambor aqui em cima. Mas eu estou firmão. Coração disparado, mas eu estou firmão. Então, são essas coisas, esses medos que nós temos que o quê? Que vencer e ultrapassar. Gente, quem cuida de nós está aqui atrás. Então, você acha que ele vai me dar bronca porque eu falei uma palavra errada? Porque eu tremi? Porque eu errei alguma coisinha? É o meu sentimento que vai contar, ué. Então eu não posso ter medo de errar. Mas não errar
isso não vou mudar nunca. Aí é burrice. Aí já é burrice. Eu preciso me esforçar dia a dia para ser uma pessoa melhor. E para isso eu vou ter que romper o quê? Os meus medos. Os meus medos. Confiança que não se abala com as dificuldades, mas pelo contrário, fortalece. Pois nos momentos de dificuldades, a pessoa pode experimentar a força de Deus que cuida dela e fazer a experiência daquilo que Paulo de Tarso diz: quando sou fraco, é que sou forte. Como a nos dizer que é na nossa fraqueza que se manifesta o poder de Deus e que é confiando nele que nós teremos a convicção de que nada, nada mesmo pode retirar do nosso coração a certeza de que Deus cuida de nós. Isso, quando eu falo de Paulo de Tarso, é porque eu tenho uma afinidade muito grande com ele e Francisco de Assis. E é tão forte o que eu sinto, que se manifesta naquilo que eu sinto de Meixo Sama. Então eu tenho plena convicção naquilo que eu oriento, no jorei que eu ministro, na oração que eu pratico, no donativo que eu faço. Eu tenho plena convicção que o que nós fazemos aqui pode mudar a vida de uma pessoa. E eu só falo isso por experiência minha e de acompanhar, de ser acompanhado. Mas quem te acompanhou? Está aqui atrás. Vocês pensam o quê? O que nós fazemos aqui como ministros, poucas pessoas fazem. Não é? Poucas pessoas fazem. Primeiro, para falar não tem que marcar hora. Atendo todo mundo pela internet. Mas o mais importante, nós não cobramos ninguém. Nós ouvimos, orientamos. A outra parte é da pessoa interessada. Ah, a pessoa não veio, eu não posso fazer nada. Eu só posso ir o meu limite está aqui. Daqui para lá é a pessoa que tem que fazer o esforço dela. Eu só cheguei onde eu cheguei na fé porque eu tive espírito de busca. Espírito de busca. Eu queria aprender, cara. Eu queria aprender. A gente saía com o ministro, com o reverendo, para conversar, para ouvir. Para ouvir. Ouvia o que era bom para nós. O que não servia, a gente descarta. Tive grandes mestres, do lado bom e do lado ruim. O que me tocou, quem foi bom. Eu não vou seguir pessoas medíocres para não me tornar um medíocre. Então, é questão de escolha. Então, meu espírito de busca me faz o quê? Buscar para conhecer cada vez mais e aprofundar a essência de Meixo Sama. E quando eu falo de Francisco de Assis, é porque Meixo Sama tinha muita afinidade com ele também. Ah, como você sabe disso aí? Uma aula que eu tive com o reverendo Nakahashi, porque eu tenho que me ligar com mestres que sabiam o que estavam falando. Quando o Meixo Sama fala do pardal, ele usava um simbolismo para falar de Francisco de Assis. Olha que louco, né? Nunca soubemos disso. Né? E Paulo de Tarso, por quê? Porque ele revolucionou o cristianismo. Não foram os outros apóstolos, não. Foi ele que foi macho pra caramba lá, porque foi um cara que foi atacado, perseguido, massacrado. Ele matou um monte de cristão, perseguiu pra caramba. Quando ele mudou, teve um encontro com Cristo, vamos dizer assim, e se converteu, se tornou o maior discípulo do Cristo sem ter convivido com ele. E nós não convivemos com o Meixo Sama. Não é? E o que nos impede de sermos os maiores discípulos de Meixo Sama em vida? Nada. Não é? É preciso de um título? Não. É preciso de um cargo? Também não. É preciso de salário para servir a alma divina? Não. É preciso do quê? Makoto. Sinceridade. Quem confia na bondade de Deus jamais sucumbirá diante das dificuldades da vida, pois sabe que Ele é a sua fortaleza. Meixo Sama nos diz que quando nos sentimos em perigo, basta chamar no seu nome, que Ele se fará presente. Mas muitas vezes sucumbimos, nossa fé se abala, porque as coisas não acontecem quando queremos. Não temos a compreensão de que as coisas só acontecem no tempo de Deus. Se dizemos que amamos Meixo Sama, mas não o sentimos em nossos corações, são apenas palavras, pura demagogia para encher os ouvidos das pessoas. Quando está em perigo e chama Meixo Sama, nós tivemos uma prova viva disso. Eu e o Mr. Zé namorava ainda, estávamos indo para Ilha Bela, ela tem um fusquinha, porque ela dirige, eu não dirijo. Apesar dos 20 carros que eu tenho, eu não dirijo. Até parece. Né?
E na estrada, na Tamoios, foi ultrapassar um amigo nosso, né? Que também tem um fusquinha. E foi que nem uma doida, meu. E de repente os farolzão gigante na frente lá. Eu falei, cara, não tá vendo não. Eu falei, ó, o carro. Quando ela viu o carro, ela virou para um lado, virou para o outro. E quando ia cair numa ribanceira que o carro ia capotar, ela gritou, mexe o samba, e o carro fez, bluf, voltou. Só que isso que aconteceu, eu tinha sonhado um dia antes. Ela estava com a mesma roupa, eu estava com a mesma roupa, e tinha um casal atrás de mim, que era o Reinaldo e a Ana, Câmara. E nós marcamos na porta da igreja, 4 horas da manhã. Aí eu tinha a chave, vamos fazer oração. Oração? Essa hora? Oração para viajar. E fizemos oração. Quando passou tudo, nós chegamos no lugar para parar, falei, tira aquilo que aconteceu. Foi, ficou com a gente, ele quase morreu. Eu contei do sonho. Pelo amor de Deus, vai acontecer mais alguma coisa agora? Não, agora está tranquilo. Né? Mas no sonho, eles morriam. Porque eu estourava o teto solar do carro e eu carregava os copos para cima e colocava na estrada. Então, nós somos uma experiência viva do que Meixo Sama fala. Então, eu não tenho vergonha nem medo de falar do Meixo Sama. O que podemos fazer? Confiarmos e nos entregar a Meixo Sama? Podemos dizer a ele, Meixo Sama, eu confio em vós. Vós sois a minha força, sois a minha defesa. E confiando em vós, eu jamais serei derrotado, pois todos os meus inimigos já foram derrotados. Meixo Sama, eu confio em vós e a vós me entrego. Amém. Essa confiança não nasce da noite para o dia, não. Um monte de gente fala assim, ai, graças a Deus é o Messias, Meixo Sama. É balela, velho. É balela. Para você sentir Meixo Sama como Messias, tem que ter um milagre na sua vida. Ah, porque você acha que é assim? Ah, porque o ensinamento, por causa do jorei. Não, isso não é resposta. Teve a tua vida salva? Tive, então eu creio. É a força da palavra. Nego fala isso de qualquer jeito. Quantos messiânicos passaram por aqui, ou da messiânica que eu estava, onde eu estava, e depois, cansei, agora vou para outra religião, que eu não sei o que lá. Ué, mas até ontem tu falava que amava Meixo Sama. Até ontem era, graças a Deus, é Messias Meixo Sama. Agora não é mais? Nunca foi pela fé. Foi por interesse. Eu sinto que a obra divina, ela não é para quem quer. Ela é para quem merece. Mas merece? Cara, eu vou ter que dedicar, sofrer às vezes, muita coisa e tal. Sim. Isso não é castigo isso. Não é castigo. Me mostre um líder religioso, um fundador de religião, que foi tudo bem bom. Tem algum? Né? Nenhum, né? Todo mundo se lascou. Se lascou no bom sentido. Onde eles estão hoje? Foram escolhidos. Nós fomos escolhidos para cumprir uma missão. Tanto por o mundo espiritual, o divino, quanto pela nossa ancestralidade. Então nós todos somos deuses encarnados e a gente se menospreza pra caramba, sabe por quê? Porque vem um Zé Ruela de quinta e fala assim, você não vai chegar a lugar nenhum não. Ih, você, desse jeito seu aí, nada. Né? E você acredita. Você se menospreza, porque é da opinião de terceiros. Quando for assim, pega as suas contas. Ô, cidadão, já que tu é bom pra caramba pra adivinhar, tá aqui minhas contas, tu pode pagar. Isso aqui é meu Pix, tá? Depois você manda um cascaio para também, que eu vou agradecer muito. Não, mas pra quê? Tá se metendo na minha vida? Tá querendo ser Deus? Querendo dar palpite na minha missão? Vá pros quintos, meu brother. Sabe por quê? Porque a vida é minha. O destino é meu. Se eu morrer por um erro meu, eu vou prestar contas, belezinha. Agora, se eu prestar contas por uma babaquice, porque eu fui seguir o Zé Ruela que falou, meu amigo, tu vai comer grama lá embaixo mesmo. Porque você merece. Eu não devia ter ouvido aquela pessoa. Fez porque quis, ué. A gente fala tanto de escravidão, de libertação, não é? Mas até hoje existem pessoas que são escravas da opinião de terceiros. Vocês acham que o quê? Quantas pessoas você acha que já vieram aqui na Arte de Jorei e queriam mudar a igreja? Várias. Várias. Falei, meu amigo, você chorou cola? Você tomou uns cachibrema aí? Tá maluco? Se fosse mudar a igreja de acordo com o que cada um deseja, a igreja seria, cada vez que vinha aqui, tem que mudar a cor dela. Tem que apertar um botãozinho e mudar. A Arte de Jorei nasceu de um jeito para ser diferente. Porque se fosse para ser igual ou cópia de outros, ela não teria personalidade. Isso quem falou para mim
Foi o presidente da MOA, da Torre no Ricari, que ficou muito meu amigo e ia sempre em São Caetano conversar comigo quando a igreja era lá. Falou, reverendo Dorival, vou falar uma coisa para você. Se você tivesse aberto uma igreja igual a Messiânica, nos mesmos moldes, vocês seriam só mais um e ia ter vida longa, não. Mas vocês são diferentes. E é essa diferença que foi profetizada um ano antes da igreja nascer, sem eu jamais imaginar que isso fosse acontecer. Então, nós simplesmente seguimos o quê? O que Deus no sistema está mostrando. É fácil? Não, por quê? Você tem que estar sempre antenado. A gente cai de vez em quando? Claro que cai, nós somos humanos. Mas o cuidado que nós temos que ter diariamente é maior do que nunca. Porque o mal está ficando mais... O mal está forte, mas está perdendo força. E um animal ferido, ele é mais perigoso do que um animal são. Não é? Você não pode encostar nele que ele vai te atacar para se defender. E o mal está ferido. Só que ele vai saber muito bem em que ele vai mexer. Ele não vai se meter onde ele não tem força. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Onde você vai, como você reza, do jeito que você reza, como você agradece e com quem você se abre. E repetindo, não tenham medo. No passado e ainda hoje, mas em menor escala, é certo que tentaram desqualificar o meu servir. Claro, vão fazer o mesmo com o trabalho missionário de todos nós. Mas não tenham medo. O que está oculto, um dia será descoberto. Mesmo na perseguição, não tenham medo. Temor, só a Deus, que tem realmente poder sobre nós. O medo não pode paralisar o nosso servir e a nossa unidade diante das dificuldades. É preciso anunciar que o Meixo Sama nos deixou. O medo não pode nos deter. Cristo disse, o que lhes digo na escuridão, digam-no à luz do dia. O que vocês escutam ao pé do ouvido, proclamem-no sobre os telhados. Não podemos mais nos omitir, nos esconder. Não podemos ser parceiros do mal pelo nosso silêncio e covardia. Nossa missão é dar continuidade à missão de Meixo Sama. Amplificar sua palavra, alardear seus ensinamentos, proclamar em alto e bom som sobre a salvação e construção do reino do céu na terra. O medo da incompreensão, de oposição ou perseguição não nos pode deter na realização dessa sagrada missão. Paulo chegou a escrever, ai de mim se eu não evangelizar. Isso vale para a gente também. Ai de mim se não servir como eu tenho que servir. Porque Deus, Meixo Sama, coloca nas minhas mãos o que eu preciso. Eu tenho que fazer disso virar isso. Quando eu receber isso, eu vou saber valorizar isso que eu tive. E isso aqui vai ter que se transformar numa coisa muito maior. Não para mim, mas para a obra. Porque se eu fizer uma obra baseada no meu ego, na minha ambição, na minha ganância, meu amigo, meu endereço vai ser treva, 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 número 666, número da besta. Né? Que na realidade, se for estudar esse número 666, não é nem o número da besta, né? Tem outro significado. Tem coisas muito profundas que a gente nem imagina. Né? De fato, o medo é um dos elementos que logo aparece quando um servidor se dá conta que Deus, Meixo Sama, o está convocando para a missão. E ponhamos isso em nossa cabeça. Nós todos estamos sendo convocados para a missão. Quando a gente começa a tomar consciência disso, aparece logo o medo de destoar no meio dos parentes e amigos, de ficar meio esquisito, de não ser mais bem visto, de ser criticado. Muito missionário em embrião já morre aí. A missão morre na sua mudez, na sua vergonha, no seu medo de ser criticado. Eu atendi uma pessoa esses dias, numa aula que eu dei, pessoal de outros locais, e a pessoa falava, o que eu faço com a pessoa que só me critica, não quer que eu vá na igreja? Mas quem é essa pessoa? Nem mora com a gente, mas vai na minha casa, vai me encher o saco e proibir de eu ir na igreja. Eu falei, como é que é, minha filha? Manda a pessoa passear, ué. Mas eu não posso, porque ela fica com raiva de mim. Não, tem umas coisas que não tem nexo. Eu falei, minha filha, então você vai ter o quê? Você vai colocar uma cruz na sua sala, você vai se pendurar lá e falar assim, bate que eu gosto muito. Vocês permitiriam que alguém fosse na sua casa, dar pitaco na vida de vocês? Não vá lá que eu não quero que você vá na minha. Eu falei, meu amigo, vá para os quintos que lá é teu lugar. Então assim, como eu falo sempre, na minha vida mando eu. Porque é a minha vida que está em jogo, é meu destino que está em jogo.
É a minha ancestralidade que confia em mim. E é a minha descendência que vai depender do que eu deixar de herança. Não herança material, é herança espiritual. Se eu não deixar a herança espiritual para eles, eles vão no futuro cair também. E vai recomeçar tudo de novo. Aí eu tô lá tocando minha harpa no mundo espiritual. De repente, ô Sadão, vai ter que voltar de novo lá porque você lascou, queimou o negócio lá, queimou o arroz. Mas aí ferrou, bicho, tem que descer de novo, reencarnar e se lascar. Todos nós queremos, quando partimos para o outro lado, não termos assim que voltar para cá. Porque nós estamos para cá para quê? Para pagar uma dívida, né? Para cumprir uma missão. Mas talvez lá seja melhor, né? Então, nós temos que fazer muito bem feito aqui e deixar uma herança positiva. Por que não precisamos ter medo? Claro, porque estamos nas mãos de Deus, estamos abaixo do poder e da proteção de Meixo-sama, porque é a verdade que nos libertará, porque eles estão conosco. Quando aparecer a oportunidade, não vamos nos omitir, não nos façamos de indiferentes, afirmemos nossa fé em Meixo-sama, sem medo nenhum, não se envergonhem da fé que professamos. Eu vou encerrar. Tem que beber água. É uma oração que muitas pessoas conhecem. Mas eu vou encerrar com homenagem a São Francisco de Assis, a quem, junto com Paulo de Tarso e o Padre Pio, me inspiram a levar a obra de Meixo-sama além das fronteiras. Acho que as pessoas já conhecem o Cântico das Criaturas. Diz assim: louvado sejais, ó meu Senhor, em todas as tuas criaturas, especialmente o meu irmão Sol. O qual faz o dia e por ele nos alumias. E ele é belo e irradiante, com grande resplendor. De ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas. No céu as acendeste, claras e preciosas e belas. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar e nuvens e sereno em todo o tempo. Por quem dá às tuas criaturas o sustento. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã água, que é tão útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual alumias a noite. E ele é belo, e jucundo, e robusto e forte. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz variados frutos, com flores coloridas e verduras. Louvado sejas, ó meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor, e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados aqueles que as suportam em paz, por ti, pois por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela nossa irmã a morte corporal, a qual nenhum homem vivente pode escapar. Ai daqueles que morrem em pecado mortal. Bem-aventurados aqueles que cumpriram a tua santíssima vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-lo com grande humildade. Bonito, né? Mexe muito comigo. Eu vejo o Meixo-sama muito parecido com Francisco de Assis, com Paulo de Tarso. Sabe, assim, o mesmo Padre Pio, o sofrimento que ele teve também em vida, né, para honrar o nome do Deus que ele servia. E nós muitas vezes reclamamos por tão pouco, né? Tão pouco. Obrigado, boa missão a todos. Que Deus Meixo-sama tenha orgulho de nós e que nos abençoe. Muito obrigado. Só para dizer que quarta-feira que vem, no dia 11, nós faremos o culto da família e em seguida faremos uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida, porque dia 12 é dia dela. Nós faremos uma oração especial para ela aqui também. Tá ok? Obrigado a todos. Boa missão.